Olá pessoal, que a paz de Jesus seja com você, com a sua família. Eu quero cumprimentar especialmente os irmãos da nossa comunidade de fé aqui em Itatiba e em Bragança Paulista. Que Deus possa falar com a gente e nos edificar nessa oportunidade. Que Deus possa falar com você, que também não faz parte da nossa comunidade ou da nossa cidade, mas que está tendo acesso a essa mensagem. A minha oração é que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens Esperança em Tempo de Crise. E eu quero convidar você para refletir junto com a gente. Para isso, gostaria de fazer uma oração por você, uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa falar agora através desse conteúdo com a sua vida. Vamos falar com o Senhor? Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Em Teu nome nós oramos e pedimos a Ti para que o Teu Santo Espírito possa agora falar com cada vida, com cada pessoa que está acessando esta mensagem neste momento. Senhor, possa trazer a Sua vontade para nós. É no Teu nome que nós oramos, agradecidos a Ti pela Sua bondade, pela Sua misericórdia. Amém e amém. O tema da nossa mensagem de hoje é Nossa esperança motiva a santidade. A gente está refletindo na série Esperança em Tempo de Crise, esperança que motiva a santidade. A gente está, a cada novo dia, tendo novas medidas preventivas por ocasião do coronavírus. Ainda estamos nesta crise, por causa desta pandemia, e tudo isso em nome da preservação da vida. Mas a gente sabe que esta crise, a gente sabe que este vírus vai passar e a nossa vida vai voltar ao normal, ainda que isso leve um tempo. A gente vai ainda ter algumas outras crises, quem sabe, para enfrentar, mas todas elas vão passar. Existe uma crise, porém, existe um vírus, porém, que infectou a humanidade desde o início, e esse a gente só pode vencer com a ajuda de Deus. Eu me refiro ao pecado. Todos nós nascemos com o vírus do pecado, infectados com ele e condenados à morte. E só podemos vencê-lo com a ajuda do Senhor. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que a gente pudesse vencê-lo. Somente quem reconhece ou quem recebe Jesus como Senhor da sua vida tem agora o direito de ser novamente chamado Filho de Deus, e sendo Filho de Deus tem o poder de Deus, tem o Espírito Santo de Deus que o ajuda a vencer o pecado diariamente. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, como que a gente vence o pecado com a ajuda de Deus. É por causa da esperança do Senhor. A gente tem alguns motivos que Pedro vai apresentar para nós. Eu quero convidar você para refletir com a gente, para olhar para a sua Bíblia. Se você estiver com a sua Bíblia aí, ou com a Bíblia no seu celular, abra ela, acesse ela aí agora. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no decorrer da nossa mensagem, a gente vai ler uma parte do trecho, a partir do versículo 13. Pela graça de Jesus, a nossa esperança é viva. Mais do que isso, nossa esperança, ela motiva a gente a viver uma vida diferente, uma vida em santidade. Esperança e santidade andam juntos. Tem um texto que foi escrito pelo apóstolo João, e ele diz que todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Está se referindo a Jesus. Biblicamente, a raiz do termo traduzido por santo significa diferente. Ou seja, uma pessoa santa, ela não precisa ser esquisita na sua aparência. Não é nesse sentido que está a diferença. Mas ela é espiritualmente diferente em seu estilo de viver, em seu estilo de vida, na maneira em que ela se comporta diante da sociedade. Como cristãos, uma vez que nós recebemos a Jesus, agora nós temos uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de se posicionar. Nossos valores são outros, não são os mesmos valores da cultura, da sociedade que não tem Deus como governante. A vida de santidade de quem segue o Senhor Jesus, ela é diferente. A gente vai ver isso em toda a carta de Pedro. No entanto, não é nada fácil viver nesse mundo que sempre está pressionando os cristãos verdadeiros para se adaptar, está sempre tentando forçar os cristãos para que eles se adaptem aos padrões corrompidos. São diversas tentações, diversas
atrações para nos desviar do foco, para nos desviar da vontade de Deus. Então, na primeira carta de Pedro, ele vai apresentar alguns motivos espirituais que nos encorajam a manter um estilo de vida diferente para andarmos de fato em santidade em um mundo que está contaminado pelo pecado. Quais são esses motivos para termos uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus? Vamos ver, o primeiro motivo que nós podemos destacar está no versículo 13. Eu quero convidar você a ler comigo a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. O primeiro motivo que ele apresenta é a glória de Deus. A glória de Deus é um motivo que nós temos por meio da esperança para viver em santidade. O texto diz assim, vamos ler. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Quando Jesus Cristo for revelado, é uma expressão equivalente à viva esperança da glória de Deus no futuro. As ações e as decisões dos cristãos, dos seguidores de Jesus no tempo presente, elas são governadas por essa esperança lá do futuro. Assim como um casal de noivos faz planos para a cerimônia de casamento, os cristãos de hoje vivem na expectativa de ver Jesus Cristo. Como um casal faz planos para a cerimônia de casamento, os cristãos de hoje vivem na expectativa de ver o Senhor Jesus Cristo. Ele aguarda. Aliás, a Bíblia vai usar essa imagem de Jesus como um noivo e a igreja como uma noiva que está se preparando para se encontrar com o noivo para o grande casamento. Ter a mente preparada aqui é ter a mente disciplinada. Nossa mente em tempo de crise precisa ser disciplinada. Pensar na volta de Jesus Cristo e viver de acordo com essa realidade ajuda a gente a não ficar preso em coisas que poderiam atrapalhar a nossa mente ou o nosso progresso espiritual nesse mundo. A perspectiva determina o resultado e a disposição determina a ação. O que isso quer dizer? O cristão que tem os olhos voltados para a glória de Deus, ele tem mais motivação para obedecer no tempo presente do que um cristão que simplesmente ignora a volta do Senhor. Porém, além da disciplina, a mente também precisa de autocontrole, precisa de sobriedade. Ou seja, a nossa mente precisa ser estável e precisa estar calma para ponderar as coisas sem precipitação. Porque, às vezes, pode acontecer de nos precipitarmos, em nome da volta de Jesus, cometermos ou fazermos coisas que não são necessárias, né? ou que não devem ser feitas. O fato de crermos na volta de Jesus Cristo não pode ser uma desculpa para a gente viver de forma irresponsável. Pelo contrário, ela deve trazer para nós paz ao coração, ela deve trazer tranquilidade, deve gerar em nós uma mente otimista de que dias melhores virão e de que de fato o nosso fim não é aqui nesta terra. Nós temos um futuro glorioso nos aguardando por ocasião da revelação de Jesus no último dia, quando o Senhor voltar para nos buscar. Então, a gente deve depositar toda a nossa esperança, diz Pedro, na graça de Jesus. E esta graça é a que nos salvou. Nós fomos salvos pela graça e nessa graça nós estamos sendo conduzidos em santidade até a volta de Jesus. A graça de Deus vai continuar sendo derramada sobre a nossa vida. Então, Tito vai dizer isso para nós, né? Paulo escreve uma carta a Tito. Na carta de Tito a gente tem no capítulo 2, versículo 10 a 13, a graça ensinando a gente a viver em santidade. Alguém disse que quando as coisas ao redor parecerem sombrias, nós devemos tentar olhar para o alto. Afinal de contas, as estrelas do céu, elas só aparecem no escuro. Quanto mais escuro o céu estiver, mais brilhante a estrela vai se apresentar. Olhar para a volta de Cristo Jesus
fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança na glória de Deus em tempos difíceis e concede-nos mais da sua maravilhosa graça. Acredite nisso. A glória de Deus é o primeiro motivo que nós vemos Pedro apresentando para nós continuarmos ou para nós desenvolvermos uma vida em santidade. Mas há um outro motivo, que é a santidade do próprio Deus. Nosso Deus é santo e a santidade de Deus, ela nos motiva também a ser santo. Veja, capítulo 1 de Pedro, versículo 14, versículo 15, diz assim, vamos ler. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que o chamou. Pedro apresenta um argumento lógico e muito simples. Deus é santo, portanto, como seus filhos, nós também devemos ter uma vida de santidade. Se somos filhos de Deus, então nós herdamos a santidade do nosso Pai e temos uma vida santa. Nós somos lembrados de que antes de crer em Cristo, nós éramos filhos da desobediência, como Paulo também vai dizer aos Efésios no capítulo 2. Mas agora nós somos filhos obedientes. A verdadeira salvação sempre resulta em obediência. A gente vai ver isso em toda a Escritura Sagrada, em toda a Palavra de Deus. Nós também éramos imitadores do mundo quando nós satisfazíamos os nossos próprios desejos pecaminosos, desejos que desagradavam ao nosso Deus. A causa de tudo isso é a ignorância, diz Pedro, na qual nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. Uma vez que nós conhecemos a Cristo, nós agora não somos mais ignorantes, não vivemos mais na ignorância. Não fosse pela graça de Deus, nós ainda estaríamos nessa triste situação, mas Ele, o nosso Deus, nos chamou. Um dia, Jesus chamou Pedro e os seus amigos e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de gente. Vocês deixarão de pescar peixe para pescar pessoas, para pescar homens e mulheres. E a Bíblia diz que eles atenderam a esse chamado de Deus e foram então, tiveram a sua vida transformadas e foram servos de Deus, pescadores de gente para o reino de Deus. Talvez isso explique por que Pedro vai usar o termo chamar com tanta frequência na carta. Só para a gente ter uma noção, em Pedro nós somos chamados para ser santos, capítulo 1, nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, no capítulo 2, e ainda no capítulo 2 somos chamados para sofrer e seguir o exemplo de mansidão de Cristo. No capítulo 3, em meio à perseguição, nós somos chamados para recebermos a bênção por herança. E o melhor de tudo, no capítulo 5, nós somos chamados para a glória eterna de Deus. Então Pedro vai usar a expressão chamado diversas vezes. Deus nos chamou. Essa é uma certeza que Pedro transmite para nós. Nós somos chamados por Deus. Antes mesmo de nós invocarmos a Deus para receber a salvação, Deus nos chamou. Foi tudo obra da graça de Deus, foi tudo pela misericórdia e pela bondade do Senhor sobre a nossa vida. Mas esta escolha, esse chamado, a eleição dos pecadores para se tornarem santos pela graça de Deus, envolve não apenas o privilégio que nós recebemos, mas também as nossas responsabilidades. Nós temos responsabilidade. Ele nos escolheu em Cristo, diz Paulo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Efésios 1, versículo 4. Deus nos chamou para si e uma vez que Ele é santo, nós devemos ser santos. Pedro cita a lei do Antigo Testamento para apoiar essa instrução. A santidade de Deus é parte da sua natureza. Deus é luz e não há nele treva alguma. João vai dizer isso na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5. Toda a santidade que o ser humano possa ter em caráter, na sua conduta, vem do próprio Deus. Nós só somos santos porque Deus é santo e porque Deus nos santifica, porque nós somos santificados por Deus. Então, ser santificado significa ser separado para Deus. Envolve a separação do que é impuro e a completa consagração, a completa devoção a Deus. Nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento, em toda a nossa maneira de viver, de modo que o que a gente fizer
passe a refletir a santidade do próprio Deus, de modo que a nossa vida seja uma representação do próprio Deus, da imagem e da semelhança de Deus aqui na Terra. Não deve haver divisão entre vida secular e vida espiritual. Algumas pessoas separam, vida espiritual e vida secular, mas uma vez que nós somos chamados por Deus, toda a nossa maneira de viver é santa. Todas as coisas que nós fizermos precisa ser para a glória de Deus. Tudo reflete a santidade de Deus. Até mesmo atividades comuns, Paulo vai dizer, como comer e beber, podem ser realizadas para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 vai dizer isso. Quer comam ou bebam, façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Então, tudo que a gente fizer, inclusive os nossos lazeres, precisam refletir a glória, o caráter santo do nosso Deus. Se algo não pode ser feito para a glória de Deus, então não está de acordo com a vontade de Deus e, portanto, nós não devemos fazer. Amém? Há ainda um outro motivo que Pedro vai apresentar para vivermos em santidade, é a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é apresentada como motivo para nós vivermos em santidade. Veja o versículo 16, Pedro diz assim: pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Pois as Escrituras dizem, é uma declaração de grande autoridade para o cristão, porque Jesus, o Senhor, Ele usou a palavra de Deus para derrotar Satanás e nós também podemos usá-la para derrotá-lo em nossas tentações. Lá no deserto, em Mateus capítulo 4, a gente vai ver Jesus derrotando Satanás e em todas as tentações que se apresentam, Ele vai usar a palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. Mesmo quando ela vem distorcida para confundi-lo, Ele a usa de maneira correta. Por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus. E Efésios 6,17 diz para nós que a palavra é a espada do Espírito para nós combatermos nessa guerra. Ela faz parte da armadura espiritual do cristão. A gente precisa ter a palavra de Deus em nossas mãos, em nosso coração e em nossa mente. Mas mais do que a espada para a batalha, a palavra de Deus também é luz para nos guiar neste mundo. A palavra de Deus também é alimento para nos fortalecer. A palavra de Deus é como água para nos purificar e para nos refrigerar. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus exerce um ministério de santificação na vida dos cristãos consagrados. Jesus uma vez orou pelos discípulos em João 17:17 e ele pediu a Deus Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, disse Jesus. Nós somos santificados por meio da palavra de Deus. Os que se deleitam na palavra de Deus, meditam sobre ela e procuram lhe obedecer. E estes experimentam a bênção de Deus na sua vida. O Salmo número 1 vai dizer isso com muita clareza para nós. A palavra revela a mente de Deus para a nossa vida, de modo que aprendê-la deve ser o nosso desejo. E ela também vai revelar para a gente o coração de Deus, de modo que nós devemos amar a palavra de Deus. E ela revela a vontade de Deus, de modo que nós devemos obedecê-la de todo o nosso coração. Então, aprenda sobre a palavra de Deus, mas ame a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. O ser como um todo, a nossa mente, o nosso coração e os nossos desejos, a nossa volição precisam ser controlados pela palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus governar a sua vida, o seu coração, a sua mente. Pedro vai citar o livro de Levítico no Antigo Testamento: sejam santos porque eu sou santo, Levíticos 11, versículo 44. O primeiro passo para manter-se puro em um mundo contaminado é perguntar o que a Bíblia diz. Pedro está citando a Bíblia. Há nas Escrituras preceitos, princípios, promessas e exemplos pessoais para orientar a nossa vida, para orientar as nossas decisões no tempo de hoje. A Bíblia ela é atual. A gente pode usar a atualidade da Bíblia, apesar de ser um livro antigo,
mas ela é atual, atualíssima, e ela traz verdades maravilhosas para conduzir a nossa vida em santidade. Se a disposição de obedecer a Deus for sincera, Ele vai revelar a sua verdade para nós. João 7,17 diz isso para a gente. Se a gente tiver o desejo de conhecer a Deus, Deus vai se revelar para nós. Se você quiser conhecer o Senhor através da sua palavra, Ele vai falar com você, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é viva. A Bíblia é viva e eficaz, diz o escritor aos Hebreus. Nós não estudamos a Bíblia somente para conhecê-la. É importante conhecer, mas nós estudamos a Bíblia para conhecer melhor o próprio Deus. Ao estudar as Escrituras, muita gente, muitos crentes, cristãos sinceros, contentam-se com esboços, contentam-se com explicações, mas não crescem no conhecimento de Deus. É bom conhecer a palavra de Deus, é bom saber explicar a palavra de Deus, mas conhecer a palavra de Deus deve levar a gente a conhecer melhor o Deus da palavra. Então, ao estudar as Escrituras, procure se relacionar com o próprio Deus, procure ouvir a voz de Deus. Deus fala através da sua palavra. Amém? Esse é o terceiro motivo para nós termos uma vida em santidade. Mas Pedro apresenta um quarto motivo, que é o julgamento de Deus. Veja o que está escrito em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. O apóstolo vai dizer assim: lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o tempo como residentes na terra. Como filhos de Deus, irmãos, nós precisamos levar muito a sério a questão do pecado e a questão da vida de santidade. O Pai Celestial é santo, o Pai Celestial é justo e Ele não faz concessões de pecado. Ele abomina o pecado, Ele odeia o pecado e Ele quer que nós também odiemos o pecado, odiemos o erro. Deus é misericordioso e clemente, mas Ele também é um disciplinador amoroso. Ele é um pai que disciplina os seus filhos que ama. Ele não pode permitir que os seus filhos se agradem do pecado. Afinal, foi por causa do pecado que o seu filho morreu na cruz. A Bíblia diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e foi por causa dos nossos pecados que Ele foi ferido. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus foi castigado, foi sacrificado naquela cruz. Então, se nós chamamos Deus de Pai, nós devemos refletir a sua natureza. Nós temos a nova natureza, a natureza de Deus. Mas que julgamento é esse que a Bíblia está falando? A gente precisa entender e com muita clareza o que Pedro está escrevendo para nós. É o julgamento das ações do cristão. A sua única relação com a salvação é o fato de que a salvação deve produzir boas ações em nós. E quando nós cremos em Cristo, Deus perdoa os nossos pecados e Ele nos declara justo, nos declara inocente através de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer isso também com bastante propriedade, vai dizer isso com diversos argumentos. São muitos textos bíblicos que vão mostrar isso para nós. Por exemplo, Romanos 5 vai mostrar essa verdade para a gente. Os nossos pecados já foram todos julgados na cruz. 1 de Pedro 2,24 mostra para nós. Portanto, a gente não pode ser acusado com base nos nossos pecados novamente, porque Deus já nos perdoou. Deus já nos perdoou na cruz. Se você se rendeu a Jesus, você foi perdoado, foi justificado, foi declarado inocente e você não vai mais ser condenado por causa dos seus pecados que ficaram para trás. Hebreus 10:10-18 vai dizer isso também. Mas quando Cristo voltar, haverá um tempo de julgamento chamado de Tribunal de Deus, ou Tribunal de Cristo, como Paulo vai chamar. Cada um vai prestar conta das suas ações e vai receber a recompensa apropriada, de acordo com as suas ações. Trata-se de um julgamento em família, envolvendo o pai e os seus filhos amados. O termo grego, que é traduzido por julgar aqui, tem um sentido de julgar a fim de encontrar algo de bom. Então, esse julgamento não é para condenação, no caso dos filhos de Deus, mas é para recompensa
conforme a nossa obra. Não tem a ver com a salvação. Nós não somos salvos pelas obras, mas as boas obras de alguma forma serão recompensadas por Deus e haverá esse julgamento. Pedro lembra-nos de que nós somos peregrinos aqui na terra, nós somos residentes temporários. E a ideia que Pedro quer transmitir é que a nossa vida ela é curta demais aqui para ser desperdiçada com a desobediência, para ser desperdiçada com o pecado. Se você tem desperdiçado o seu tempo fazendo coisas erradas, coisas que dão prazeres momentâneos, coisas que depois vão te trazer prejuízos espirituais, vão te trazer prejuízos relacionais, você precisa refletir à luz de Pedro, o que Pedro está querendo dizer para a nossa vida. Nós devemos cultivar uma atitude de temor, uma vida piedosa de Deus, uma vida santa, uma vida pura, não com medo de ser julgado por Ele. 1 João 4,18 diz que o amor lança fora todo medo. Esse medo de julgamento não pertence aos filhos de Deus. O medo do juízo não pertence aos filhos de Deus, porque estes já foram salvos, foram selados pelo Espírito Santo de Deus e só perdem a salvação se de fato abandonarem a Deus e conscientemente disserem não, eu quero viver uma vida devassa. Mas se você é filho de Deus, filha de Deus, foi alcançado por Deus, não tenha medo do juízo. O juízo que Pedro se refere não é um juízo de condenação. O medo, ele nos distancia de Deus e talvez leve a gente a obedecer ao Senhor por obrigação. Nós não devemos obedecer a Deus por obrigação. Apesar de ser uma obrigação de todo crente obedecer ao Senhor, mas o sentimento deve ser de alegria, não de pesar. Por isso ele vai falar que a gente deve ter temor a Deus. O temor de Deus não é medo de Deus, é uma reverência que nos aproxima de Deus e causa admiração em nós e nos conduz em uma obediência por amor a Ele, de forma espontânea, de forma voluntária. Então, esse é o último motivo que a gente vai ver, é justamente o amor de Deus. O amor de Deus é o último motivo que Pedro apresenta para nós termos uma vida de santidade. Veja o que ele diz nos versículos 18 a seguir, até o 21. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Aleluia! Que mensagem maravilhosa é essa de Pedro para nós. O amor de Deus é a motivação suprema para uma vida de santidade. Nós devemos recordar a nossa experiência de salvação frequentemente, irmãos. Um dos motivos pelo qual Jesus instituiu a ceia do Senhor, foi para que o seu povo se lembrasse de que Jesus morreu por ele, Jesus morreu pelo seu povo, Jesus morreu para trazer redenção, para trazer a salvação. Pedro utiliza o termo resgatar aqui para o povo do Império Romano do primeiro século. A palavra resgatar ela tem um significado muito específico, muito especial. É provável que cerca de 40% da população fosse escravos no Império Romano. 40% da população era composta por escravos. E muitos desses escravos são confrontados com a mensagem do Evangelho, com a mensagem de santidade. Eles se convertem e agora passam a viver a sua vida em comunidade com os cristãos da época. Eles passam a pertencer a igrejas locais. E o escravo, se possuísse os recursos necessários, poderia comprar a sua liberdade. Ou se ele fosse vendido pelo seu senhor, pelo preço de mercado, outra pessoa poderia comprá-lo e dar-lhe a liberdade. Naquele tempo, esse resgate ou esta redenção era algo muito precioso demais. Então, Pedro usa um termo muito conhecido dos escravos, resgate. Para nós, talvez, esse termo tenha uma outra significação, mas para um escravo ouvir isso é muito específico. Pedro diz que com a sua morte, Jesus nos resgata da escravidão do pecado,
revelando-nos o seu amor salvador. A gente também vê isso em Tito capítulo 3. Antes de Jesus Cristo, nós tínhamos uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Pedro vai chamar esse modo de vida de um estilo de vida vazio que herdamos dos nossos antepassados, no versículo 18. Quem vive sem Cristo pode até pensar que a sua vida é plena e que a sua vida é feliz. Quem vive de forma devassa pode até pensar que está trazendo significado para a sua vida, mas quem vive sem Cristo, na verdade, está perdendo seu tempo, porque a sua vida é vazia e é miserável. Os incrédulos de hoje estão vivendo cegamente. 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus deste século, príncipe das trevas, cegou o entendimento daqueles que não creem no Evangelho de Jesus, daqueles que não têm esta esperança. E uma vez, uma senhora confessou que quando ela era ainda bastante jovem, ela havia adotado um estilo de vida social que empolgava e satisfazia o seu ego. Mas um dia ela estava indo para um jogo de cartas e quando ela sintonizou, por acaso, no rádio, no carro, uma emissora cristã, e naquele exato momento o locutor dizia as seguintes palavras. Ele dizia assim: olha, algumas de vocês que estão me ouvindo sabem mais sobre baralho do que sobre a Bíblia. Sob o impacto dessas palavras, essa senhora sentiu Deus tocar no seu coração e ela voltou para sua casa e ela entregou-se inteiramente a Jesus e ela percebeu a futilidade em sua forma de viver e o quanto a sua vida era vazia, fora da vontade de Deus. Ela confessou isso e às vezes é isso que a gente precisa, ser confrontado pela palavra de Deus, para a gente deixar essa maneira vazia de viver e trazer real significado para a nossa vida. Em Jesus a nossa vida tem um propósito, a gente encontra o verdadeiro propósito da nossa vida, da nossa existência, que é viver com esperança, é viver para a glória de Deus, é viver uma vida para além desta. Jesus derramou seu sangue precioso para comprar todos os escravos do pecado, para comprar a gente da escravidão do pecado, para nos libertar para sempre. Resgatar significa libertar mediante pagamento de um preço. Jesus pagou esse preço. O escravo poderia se libertar pelo pagamento de um preço em dinheiro, mas a gente pode juntar todo o dinheiro do mundo. Nem todo o dinheiro do mundo é capaz de libertar do pecado um pecador perdido. Não há dinheiro nesse mundo que possa pagar o valor de uma pessoa que está perdida. Por mais recursos que nós possamos ter, nós não serão suficientes para comprar a nossa salvação, para comprar a nossa liberdade, a nossa redenção. Somente o sangue de Jesus, que é mais precioso que o ouro, é mais precioso que a prata, é mais precioso que todos os bens deste mundo, é capaz de libertar o pecador perdido. Somente o sangue de Jesus pode nos resgatar. Pedro, ele testemunha o sofrimento de Jesus, ele vai dizer isso no capítulo 5, versículo 1, e ao longo desta carta ele vai mencionar a morte sacrificial do Salvador diversas vezes. Ao comparar Cristo a um cordeiro, Pedro está lembrando a gente de um preceito do Antigo Testamento importante para a igreja primitiva e que também deve ser importante para nós hoje, é a doutrina da substituição. Nós fomos substituídos na cruz. A cruz era para ser do ser humano, era para ser nossa, mas Jesus tomou a nossa cruz. Uma vítima, essa doutrina da substituição, é uma vítima inocente que dá a vida pelo culpado. É isso que Jesus faz. A doutrina do sacrifício ela começa lá em Gênesis 3, já apontando para Jesus, mas quando Deus mata alguns animais a fim de confeccionar vestimentas para Adão e Eva, que agora em pecado descobrem que estavam nus e sentem vergonha. Ainda em Gênesis nós vamos ver um carneiro também morrendo no lugar de Isaac, o filho de Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis. E na primeira Páscoa Deus ordenou que um cordeiro fosse morto para cada família de Hebreus. Êxodo capítulo 12, Isaías 53. O Messias é apresentado como um cordeiro inocente. Isaac
perguntou para seu pai: onde está o cordeiro? E seu pai responde: Deus proverá o cordeiro para nós. João Batista, no Novo Testamento, responde ao ver Jesus: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas estas mensagens do Antigo Testamento estavam se referindo ao sacrifício de Jesus, estavam apontando de alguma maneira para o sacrifício de Jesus no Novo Testamento. Jesus, ele é sacrificado como um cordeiro. Em Apocalipse, os salvos, os remidos vão cantar: digno é o cordeiro. Na sua primeira pregação pública, o apóstolo Pedro deixa muito claro que a morte de Cristo foi o cumprimento de um plano, não foi um acidente do acaso, ela foi determinada por Deus antes da fundação do mundo. Atos capítulo 2, versículo 23, Pedro prega desse jeito. Do ponto de vista humano, Jesus foi cruelmente assassinado, mas do ponto de vista divino, ele mesmo entregou a sua vida pelos pecadores. Mas ele foi ressuscitado dentre os mortos. Agora, todos os que nele creem recebem a salvação eterna. Por isso nós temos esperança. Porque Jesus morreu na cruz. Em nosso lugar, nós estávamos condenados. Aliás, o mundo todo está condenado. Mas Deus enviou seu Filho, seu único Filho, para morrer em nosso lugar. E todo aquele que nele crê não morrerá, mas será salvo, porque Jesus veio para salvar o mundo que está condenado no pecado. Para a gente meditar e praticar, para a gente terminar, quando a gente medita sobre o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício que Ele realizou por nós, sem dúvida nós somos motivados para obedecer a Deus em santidade para a sua glória. Essa é uma forma de correspondermos ao amor de Deus. O amor de Deus pode ser correspondido através da nossa santidade, através da nossa obediência. Ele não pode ser pago, não pode ser retribuído, mas nós podemos corresponder, nós podemos dizer: Senhor, nós amamos a Ti também. Jesus falou que quem o ama obedece os seus mandamentos, obedece a sua vontade, obedece a sua palavra. Quando ainda era moça, a poeta Frances Hedley, ela viu uma pintura do Cristo crucificado com a seguinte inscrição: fiz isto por ti, o que fizeste por mim? Mais que depressa ela escreveu alguns versos, mas ela ficou insatisfeita com a sua criação e ela jogou esses versos numa lareira acesa, mas o papel permaneceu intacto, ele não queimou. Posteriormente, o pai de Frances sugeriu que ela publicasse o poema que hoje a gente canta como um hino. Frances foi a compositora desta melodia, dessa canção, desse poema que a gente canta muito belo, como se fosse Jesus dizendo para nós: morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue sim verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sem dúvida, esta é uma ótima pergunta. Se Jesus estiver perguntando agora, qual é a sua resposta? O que você tem feito por Jesus? Que a gente possa ter uma boa resposta para o Senhor, que a gente possa ter uma vida de santidade por meio da esperança, movidos pela esperança da sua glória. Viva em santidade, abandone os vícios, abandone os ídolos do coração. Se tiver alguma coisa que tem tomado o lugar de Deus no seu coração, se há algo mais importante para você do que o próprio Deus, abandone isso em nome de Jesus. Renda a sua vida ao governo de Jesus. Deixe Jesus governar a sua vida. Tenha uma vida diferente. Seja diferente. Tenha um estilo de vida diferente. Pense diferente dessa sociedade corrompida. Seja livre pela graça de Deus. Deixe somente Deus governar o seu coração. Que a graça de Jesus possa conduzir a sua vida. É a nossa oração, é o nosso desejo. Amém? Se Deus nos permitir, na última mensagem dessa série nós vamos refletir no
tema Nossa Esperança promove a unidade. Que Deus possa falar ao seu coração também que você tem esperança, mesmo em tempo de crise. Que Deus continue guardando a sua vida, meu irmão, minha irmã. Para a gente terminar, eu queria fazer uma oração com você e pedir a Deus que te dê força para vencer as tentações, para vencer as seduções do maligno, as ofertas de pecado, para nos afastar de Deus. Você que já é crente em Jesus precisa se manter firme, precisa manter-se firme na rocha, precisa manter-se firme nos caminhos de Deus, na palavra de Deus. Você que ainda não é, pode se render a Jesus e ter uma nova vida, ter uma vida com real significado. Quero orar com você, ore comigo. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, e pedimos a Ti que o Senhor nos dê força, através da Sua palavra, através da Sua presença, que todos os motivos que Pedro nos apresentou, Pai, possa de fato nos impulsionar a ter uma vida santa para a Tua glória. Que a Tua glória seja motivadora para nós, que a Tua palavra seja motivadora para nós, Senhor, que a Tua própria santidade, o Seu caráter nos motive, Senhor Jesus. E, Pai Santo, que o Teu grande amor nos motive a adorarmos a Ti e termos uma vida santa, uma vida sóbria, uma vida que agrade a Ti. Em nome de Jesus, ajude-nos, ó Deus, a termos esperança, mesmo em tempo de crise, para a glória do Filho de Deus. Nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.